Olá, eu sou a Franny. E não sei você, mas eu adoro ler. Desde que eu era pequena, eu sempre tive o meu nariz em um livro, então não é nenhuma surpresa que literatura é minha aula favorita. Eu estou planejando me formar em literatura na faculdade. Nenhum dos meus amigos é assim na literatura, então às vezes eu fico um pouco solitária, porque eu me sinto como a única que realmente se importa com livros. E eu gostaria de ter alguém com quem eu pudesse compartilhar essa paixão, além da nossa professora Miss Carlisle. Ela acabou de sair de licença da maternidade, então, além do e-mail rotineiro, provavelmente não manteremos muito contato. No primeiro dia do novo semestre, fiquei tão nervosa pensando em quem seria nosso professor, eu estava rezando para não ser o Sr. Smith, porque ele é tão rigoroso e ele sempre escolhe os piores livros para ler durante as aulas. Quando entrei na sala, encontrei nosso novo professor. Bem, parecia que era o meu dia de sorte. Ele definitivamente tinha a mesma idade do meu pai, mas ele parecia legal e um pouco desleixado, com o cabelo meio bagunçado e muita barba por fazer. Enquanto eu me sentava, ele sorriu para mim. E se eu não tivesse enganada, seu olhar permanecia. Corei e tirei meus livros da minha bolsa. Ele se apresentou como Sr. Raps, e então todos nós tivemos que nos apresentar também e mencionar nossos 3 escritores favoritos. Eu não podia acreditar quando ele disse que seus favoritos eram exatamente iguais aos meus. Ele me elogiou pelo meu bom gosto e disse que traria alguns livros para mim, que ele achava que poderiam ser do meu agrado. Eu saí da aula sentindo como se estivesse flutuando. Pelo resto do dia eu não conseguia parar de pensar nele. Depois da escola, eu vi entrando em seu carro e ele acenou para mim e disse: "Até amanhã, Franny." Eu pedalei para casa com o coração disparado e naquela noite eu pensei nele sem parar. Eu não podia esperar pela nossa próxima aula juntos. No dia seguinte, quando cheguei à aula, havia uma pilha de livros na minha mesa. Ele colocou uma nota dentro dizendo: "Espero que você goste deles tanto quanto eu." E então ele até adicionou um rosto sorridente ou foi uma carinha piscando, não lembro. Eu os devorei e quando os terminei também coloquei uma nota dentro dizendo: "Muito obrigada." Eu pensei em adicionar um coração, mas depois decidi não fazer isso. Continuamos assim durante o próximo mês. Ele sempre me deixou uma nota dentro e, em alguns, ele até escreveu pequenas mensagens nas páginas, dando sua opinião. No começo, eu pensei que ele estava fazendo isso porque ele queria me encorajar e ajudar a ampliar meu conhecimento dos grandes escritores. Mas então eu comecei a pensar que talvez ele gostasse de mim mais do que como aluna, simplesmente. No almoço, eu peguei ele olhando para mim através das portas do refeitório. Ele deve ter me encarado por uns 5 minutos seguidos. Eu queria conhecê-lo mais antes que a senhora Carlyle voltasse. Era quase o último dia do prazo, e o Sr. Webbs não tinha certeza se ainda estaria substituindo no próximo semestre. Meu coração afundou com o pensamento de não poder vê-lo todos os dias. Eu decidi que precisava fazer alguma coisa. No dia seguinte, foi o último dia do semestre, então eu coloquei minha cara de corajosa e caminhei em direção ao seu escritório antes da aula naquele dia. Eu bati na porta dele e, quando entrei, notei que ele parecia um pouco triste. Ele deve ter ficado chateado por ter sido seu último dia comigo também, né? Ele me pediu para sentar e, ao fazê-lo, vi uma foto emoldurada na sua mesa de uma jovem garota. Ela parecia comigo. Isso foi inacreditável. Ele me viu olhando e eu perguntei quem ela era. Então ele passou a explicar que era sua filha que havia falecido de câncer há 2 anos. Ele disse que eles se mudaram para esta cidade para tentar recomeçar e abandonar os últimos 2 anos de tristeza. Ele então olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse que eu lembrava muito dela e que ela também amava literatura tanto quanto eu, e que ele tinha ficado feliz em poder compartilhar seus livros favoritos comigo, como ele gostaria de ter feito isso com sua filha. Eu realmente não sabia o que dizer para ele. Eu me senti tão idiota. Aqui estava eu, prestes a declarar meu amor a um homem que perdeu sua filha, e eu tinha recebido todos os sinais errados. Ele aparentemente não queria que eu fosse sua amante. Eu disse a ele: "Sinto muito pela sua perda." E então eu disse que precisava ir ou ia me atrasar para a aula. Ele pareceu um pouco confuso e perguntou por que eu vinha vê-lo. Eu acabei dizendo que eram algumas perguntas sobre a prova e que eu deixaria para perguntar para ele na aula. Eu saí bem rápido, me sentindo humilhada. O que eu estava pensando?
Claramente eu estava lendo muitos romances. Eu corri para a aula e tentei esquecer sobre tudo isso que tinha acontecido. O que você acha dessa história? Sinta-se à vontade para compartilhar seus comentários e histórias na seção de comentário. E vê se não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal.